1 Pedro, capítulo 1, verso 15, 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Curve a cabeça, em temor a Deus, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, Tu és todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Não há outro Deus como Tu, ó Pai. Só o Senhor merece ser glorificado, adorado, exaltado. Pai, a Tua igreja necessita de graça, meu Deus, urgentemente. Necessita de misericórdia, Pai. Necessita da Tua presença, da Tua compaixão, meu Pai. Meu Deus, os tempos estão se findando, estão passando muito rápidos e a Tua igreja está dispersa. Ó Pai, desperta-nos, ó Deus. Desperta-nos para ter uma vida em contato, em comunhão verdadeira com Cristo. Em contato, em comunhão com a Tua Palavra. Pois é isso que eu preciso, que nós precisamos. É despertar para uma vida em santidade, em oração. Ó Deus, Todo-Poderoso, responda a nossa oração. Sei que o Senhor nos ouve, pois os Teus ouvidos não estão tapados. Tu és o Todo-Poderoso, o Deus, o Elohim, Yahvé, Jeová, Adonai. Sei que o Senhor nos ouve. Ouça o nosso clamor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nós, nesses últimos tempos, da igreja brasileira, tem sido o pior momento já vivido em toda a história que se chama igreja. O pior momento que está vivendo a igreja de Cristo é essa de hoje. Uma igreja que, para falar sobre esse tema, seria necessário o próprio Verbo encarnado para falar. Para falar sobre esse tema, seria necessário o próprio Filho de Deus encarnado, o próprio Deus homem, para falar sobre esse tema. Porque de todos os atributos de Deus, esse é o que mais é reverenciado, que é chamado a santidade de Deus. E a santidade de Deus, ela é muito além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós deduzimos que seja, porque Deus, Ele é santo, a tal ponto de as potências dos céus, elas se abalarem. Toda a potência dos céus, estrelas, sol, lua, tudo que há no céu se abala. Até o próprio lugar que Ele habita, o próprio templo dele, não aguenta a santidade dele. E para falar sobre esse tema, deveria ser o próprio Senhor Jesus aqui na terra, pois Ele foi o único que não pecou, o único que foi tentado em tudo e não pecou. Mas pedimos graça a Ele, pedimos temor, tremor, porque não é fácil falar sobre a santidade de Deus. Quem é o ser humano para falar sobre a santidade de Deus? Para discorrer sobre a santidade de Deus. Mas é isso que nós
tentaremos. É uma mensagem que nós não vemos ser anunciada nas igrejas hoje. É uma mensagem que nós não vemos ser doutrinada nas igrejas hoje. Por que que não vemos? Porque este é o século das petições, do egoísmo, do egocentrismo, onde diz a Escritura que nos últimos dias haverão homens mais amantes de si mesmo do que a Deus. Então é um século que eu preciso ter minhas necessidades básicas sanadas. Preciso que Deus supre as minhas necessidades aqui na terra. Então, para que eu vou falar de um tema que eu considero agora que não é de suma importância? Não é tão importante assim. Para que eu vou falar de santidade, sendo que eu não preciso me preparar agora para a volta de Cristo ou para a minha morte? Eu não preciso. Eu vou durar mais uns 15, 5, 30 anos. Eu vou durar mais uns 50, 60, 70 anos. E Jesus, vai demorar para Jesus voltar. Vai demorar tanto que já falamos aqui, se não me falha a memória, foi a mensagem de Apocalipse 13, sobre o Tratado de Paz. Tem 9 meses para a Palestina fazer um Tratado de Paz com Israel. Só 9 meses. Não sei se é o Tratado de Paz, a qual descreve o próprio Daniel sobre os 3 anos e meio de falsa paz do anticristo. Isso significa que o Tratado de Paz verdadeiro do anticristo está mais próximo do que nós imaginamos. Se está mais próximo do que nós imaginamos, significa que o arrebatamento da igreja está mais próximo do que nós imaginamos. É iminente. A qualquer momento irá acontecer a volta do Filho do Homem, onde ninguém está esperando. Vão estar dispersos, vão estar fazendo suas próprias atividades, se preocupando com tanta correria. De repente soará a trombeta, anjos nas 4 pontas dos céus, avisando que o Filho do Homem está voltando, avisando que o Filho do Homem está às portas. Vê lá aqui. E isso vai acontecer o que nesses últimos tempos? O que vai ocorrer? É um tempo que as pessoas não estão preocupadas com dobrar os seus joelhos. As pessoas não estão preocupadas em saber o que Deus gosta ou o que Deus não gosta. Ao contrário, estão preocupadas, sabe no quê? Nos seus próprios bens, nos seus interesses. E diz aqui, Pedro, verso 15: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vocês entraram, se depararam com a mensagem, Salmo 93, 5. Santidade convém à casa do Senhor. Salmo 47, 8. Fala que Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Deus se assenta. O trono de Deus é santo. Ele se assenta sobre o trono da sua santidade. Então o que é ser santo em toda a nossa maneira de viver? O que seria isso? Ou o que se refere a isso? Ser santo em toda a sua maneira de viver. Ser santo em todos os seus procedimentos. O que seria isso? Abram as Bíblias em Provérbios 7. Vamos dar alguns exemplos.
Provérbios 7, verso 10. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Algumas traduções diz, ornada à moda de prostituta. O que é ser santo em toda a vossa maneira de viver? Vamos começar do básico. A sua vestimenta é santa? A roupa que você usa no seu dia a dia é de forma santa ou é como uma prostituta? Quem fala não sou eu. Quem quiser ficar bravo, fica bravo com Deus, porque está escrito aqui. A roupa que você usa, ela demonstra santidade a Deus ou não? Ou demonstra sensualidade para com os homens? Ela demonstra o que para com os homens? Quando você usa sua roupa do dia a dia, costuma mostrar o cofrinho de cima? Costuma ficar mostrando, gosta, tem prazer disso, onde o teu corpo é templo do Espírito Santo? Você tem prazer em fazer isso? Você gosta? Você gosta de sair na rua mostrando todo o seu corpo? Não vê mal algum nisso. Mal sabe o que está causando nos homens, principalmente naqueles que existem pessoas santas nessa terra ainda, os remanescentes. São poucos, mas existe ainda os remanescentes. Você sabe o que causa na vista de um homem você ficar usando essas roupas decotadas que você usa? Você sabe o que causa? Você que se diz cristão, você que se diz uma mulher de Deus, você sabe o que causa? Ficar usando roupas curtas nas ruas? Ficar usando decote, essas roupas agarradas? É a moda adornada, a moda de prostituta. Essas modas que inventam essas roupas coladas. Que você vê uma mulher de trás, você vê o formato do glúteo dela inteiro. Todinho. Ela sem roupa e com roupa é a mesma coisa. A única coisa que cobre é um tecido. Somente. É a mesma coisa. Você gosta? Tem prazer de fazer isso? Ama fazer isso? É a sua vida fazer isso? Não tem um mínimo de preocupação em saber se está atingindo, sabe o que? A santidade de Deus. Porque ele fala, sede santo como eu sou santo. O caminhar é santo. O negociar, a forma, a verbalização, a forma de conversar com as pessoas é santa. Que tem crente que não sabe conversar. Sabia disso? Tem crente que não sabe falar. Parece não sei o que falando. Vai abrir a boca, não fala, não sabe falar. Só sabe falar em gíria. Parece um mundano falando. E aí, mano, isso aqui não é brincadeira. Não digo de brincadeira, momento de descontração sadia. Não falo isso. É o cotidiano. Já acorda falando gíria. Já vive falando em gíria. Anda, parece um jagunço andando. Já viu? Tem gente que não sabe andar. Tem que dar aula de como andar. Aula de como se vestir, de como falar, de como se portar. Não tem noção nenhuma. E fala que é crente. Que jeito? Que forma? Que jeito? Fala pra mim. Que jeito? Não sabe andar. Não sabe. Tanto homem quanto mulher. Não sabe andar. Anda parecendo uma minhoca grande. Todo desengonçado. Não tem nenhum tipo de respeito a Deus. O teu corpo não está transmitindo santidade para com Deus. A tua forma de conversar com as pessoas é igual ao mundo. Não está nem aí em saber se Deus gosta ou se Deus não gosta. Se Deus está se agradando ou se Deus não está se agradando. Não está nem aí. Está pouco preocupado. Está pouco preocupado em saber o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. É santo na maneira de educar os filhos? Vocês que estão aqui, vocês que vão me assistir, é santo? Ou é conforme o mundo? É santo a forma de você caminhar o seu dia a dia, a sua conduta como cristão? É santa. A sua forma de se expressar é santo? Ou só sai da sua boca a palavra torpe? A sua conduta, como que é?
santo, alguém olha para você e fala, esse é cristão, como os discípulos, Atos 16, 20, pela primeira vez em Antioquia foram chamados de cristãos. Ser cristão é se parecer com Cristo, não é só ter título de cristão, é se parecer na roupa, no pensamento, em tudo. O que adianta falar que é de Cristo, sendo que se veste como uma prostituta? Fala para mim. Fala que é de Cristo, mas não expressa a santidade de Cristo na sua verbalização, na sua conversa, na sua forma de negociar, na sua forma de agir, de pensar, de sentar. Tem mulher que não sabe sentar nem de saia e fala que é crente. Senta e aparece toda perto, toda cor, não sabe sentar, não sabe, não tem noção do negócio, não tem. Pensa que está agradando a Deus aonde? Mal sabe que através dessa atitude dela está atraindo um monte de homens. E muitas vezes, talvez, homens santos que vão levar eles ao pecado por causa da sua posição. Eles vão ao inferno por causa de vocês. E no trono do julgamento, Deus vai falar, ó, tá vendo aqueles homens ali? Pecaram por causa da sua roupa. Eles vão ser condenados, vão para o inferno, mas a culpa é sua. É muito sério. Presta bem atenção no que você faz, nas roupas que você usa, se você diz que é uma mulher de Deus ou não. Preste bem atenção. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Se é templo do Espírito Santo, o nome já diz, Espírito Santo. Se é templo do Espírito Santo, então seu corpo é santo. Seu corpo tem que ser santo, você tem que ser santo. Sua forma de caminhar, tudo tem que ser santo. O que é ser santo? É ser separado. Ser diferenciado desse mundo, é ser puro. Não é ser caminhar, ser igual ao mundo, é ser diferente. O que adianta falar que é cristão e for igual ao mundo? Será que você não está percebendo que você caminha igual ao mundo? Faz a mesma coisa que o mundo faz? Ou não? Só parar e pensar, veja o que você fez essa semana. Foi diferenciado? Foi de um cristão separado, santo, ou foi igual ao mundano? Que forma? Estamos vivos. Então o nosso caminhar, o nosso dia a dia tem que ser como um cristão verdadeiro. Tem que ser santo, porque estamos vivos. Então toda a nossa conduta tem que ser diferenciada. É ser perfeito? Não é ser perfeito. Ser perfeito é só na glória. Mas você vai se esforçar em busca da perfeição. Você vai se esforçar, vai se separar. Os olhos, onde tem postos na televisão. Em toda a vossa maneira de viver. O que tem assistido, o que tem olhado nas ruas, o que tem lido em revistas, em jornais. Aonde tem passado? Qual tem sido o seu interesse? Semana passada falamos sobre o que Cristo fazia habitualmente, era orar. Qual tem sido o seu dia a dia? O que você tem feito dessa forma? Qual tem sido o seu hábito? O de Cristo era orar, se retirava para o monte para orar. Era habitual isso para ele, não precisava ninguém forçar. Ora, não, era normal, ele sabia. E ele não só orava, mas ele mostrava também. Ele não só orava, ele orava e orava. Eita, um homem que a gente tem que se espelhar, esse homem de Nazaré, Jesus Cristo. Orava, buscava, mas também as obras dele mostravam que ele orava. Então ele era ligado ao Pai. A verbalização dele não era mundana. A conversa dele, a roupa dele não era mundana. A pronúncia dele não era mundana. Ele era santo, mesmo sendo homem. E nós, gente, eu não estou falando para você de coisa dessa terra, eu estou falando serve para você ser salvo, andar em santidade, andar em comunhão com Deus, andar em comunhão com o Pai, ser santo. Disse Jesus, eu e meu Pai somos um. Na oração intercessória de Jesus, Jesus fala, Pai Santo. Ele não muda.
Ele é o mesmo de ontem, hoje será eternamente o mesmo. Ele é santo. É o Deus costumam falar do Velho Testamento e do Novo. Ele é o mesmo. É um em essência, em três em caráter. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um só. Ele é santo. E nós temos sido santos também. E nós temos sido santos. Temos separado a nossa vida, temos guardado nossos olhos, nossa língua, nosso pensamento, nosso caminhar, nosso andar todos os dias. Como que tem sido o nosso louvor, o nosso culto a Deus, o nosso culto racional, o dia a dia, como tem sido? Romanos 12:2. Grava sempre isso, o vosso culto racional. O que você tem oferecido a Deus? Você ia gostar que oferecesse para você um presente todo esfolado? Ia gostar que desse um terno faltando todos os botões? Ia gostar que desse um terno metade risca de giz e metade rosa? Não ia. Um sapato com a sola furada? Um sapato já gasto de um lado, todo capenga? Não ia gostar. Então por que você oferece a Deus o seu corpo como um instrumento porco, sujo e imundo e não oferece como sacrifício vivo a Deus? Sendo que o teu corpo é oferta a Deus, por que você não oferece? Por que não oferece a Deus dessa forma, em santidade para com Deus? Nesse mundo podre, sujo que nós vivemos, se não nos separarmos, seremos facilmente engolidos por leões, por lobos, por demônios. Se não orarmos, se não tivermos essa preocupação, a sensibilidade do pecado, o que falta para nós é ser sensível ao pecado. O que você julga pecado, o que você julga que não é pecado, muitas vezes é o pecado. E é aquilo que está te condenando. Não, mas para mim não é, mas para Deus é. Porque Deus é santo, Ele é justo, fiel e verdadeiro. Ele não muda. Ah, mas é pelo sangue de Cristo. É óbvio que é pelo sangue de Cristo. Ninguém falou ao contrário aqui. Que é pelos méritos de Cristo que seremos salvos. É óbvio isso. Ninguém falou nada ao contrário. Mas santidade convém à casa do Senhor. Quem habitará no teu santo monte? Só aqueles que têm mãos limpas e o coração puro. Que não é vaidoso. Que não fala mal do seu irmão pelas costas. Aí agora pegou. Quando você fala mal do teu irmão de manhã, de tarde, à noite você dobra o teu joelho para orar? Fala, meu Deus, pequei. Meu Deus, entristeci a tua face. Atingi tua santidade. Você fala de manhã, de tarde, e à noite você dorme tranquilo ainda, sem qualquer tipo de temor, saber que você pode perder o teu espírito eterno, por causa que você falou mal do teu irmão. Onde Jesus falou, não julga, você não tem poder para julgar. Você está examinando na Escritura, julgando segundo a palavra? Ok. Mas não é segundo a palavra, é pela sua vaidade, é pelo que você acha. Você se acha tão vaidoso para estar julgando o teu irmão, você não passa de trapos de imundícia. Sabia que a nossa boca, quando falamos, não passa de sepulcro caiado, diz as Escrituras? E como é que você vai julgar o outro, sendo que aquilo que você fala é pior do que ele? Eu não estou falando aqui nada para ninguém ficar feliz comigo. Se não quiser ficar, não fique. Não estou falando para ninguém ficar feliz, não é para sorrir, não é para gostar de mim. Gostando de Cristo, amando Cristo, é isso que importa. Tomando juízo e parar de se vestir como uma dessas mulheres mundanas, conforme a moda desse mundo, é isso que você tem que fazer. Se vestir, que forma que eu me visto? Com veste decente, diz as Escrituras, se não me falha a memória, em Timóteo. Qual a minha forma de vestimento então? É colocar burca de cima embaixo? O que adianta colocar burca sendo que no coração tem desejo de sair de biquíni no meio da rua? O que adianta? Usa turbante, usa aqueles negócios e... É no coração, meu irmão. É saber, Deus, eu deixo, não é por ela, eu deixo por ti. Eu deixo de ser vaidoso, de ser, sabe, apegado ao mundo, é por amor a ti.
Sabe por quê? Porque tu és santo. Eu quero te agradar, Jesus. Eu quero viver perto de ti. Tu és santo. Se Deus é santo, nós somos sujos. Ele odeia pecado. Se Ele odeia pecado, nós estivermos com pecado, sabe o que vai acontecer? Simplesmente a frase que até gela a espinha. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Você já imaginou estar diante do Cordeiro e ele falar isso para você? Você é todo feliz, vou receber minha coroa. Na hora que chega ele vira para você: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Some da minha frente. Você nunca quis, nunca pensou em se santificar. E por culpa sua, 5.000 homens aí, ó, pecaram por sua culpa. Além de você, eles vão junto. E eles vão ficar te atormentando para toda a eternidade. Que eles estão lá por culpa sua. Santifica a tua vida. Os teus passos. Ah, mas eu não enxergo o que é pecado. Abre Isaías 6, rápido. Não, perdão. Hebreus 12. Eu falei só o primeiro tema. Hebreus 12, perdoa. Dá graça nesse olho aqui um bocadinho mais. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos, é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vê qual que é a importância da santificação? Segui a paz com todos. Não me canso de dizer, já expliquei, falo e repito novamente. Segue a paz com teus irmãos em Cristo. Tenha comunhão com teus irmãos em Cristo. Segue a paz com eles. E não somente com eles, mas também com os outros também. Ah, mas eu sigo a paz com meu companheiro de trabalho, com meu chefe, sei lá, pai, mãe, tio, tia, vovô. Eu sigo a paz, eu me dou bem. É? Quando você lembra dele, o teu coração chega a dar uma tremida? Você conversa com ele, sorri para ele, mas lá dentro do teu coração, o que você pensa dele? É lá dentro do coração. Deus olha além do que o homem olha. Deus enxerga o oculto e o escondido. Lá dentro do coração. Quando você lembra de um nome, Antônio, por exemplo. Você conhece uma pessoa que chama Antônio. Só porque aquela pessoa chama Antônio, você já lembra do outro que já te fez alguma coisa, você acaba pegando birra desse aqui que não tem nada a ver. Só porque ele chama Antônio também. Se nós não amamos quem vemos, quanto mais poderemos amar a Deus, a qual nós não vemos. Porque amar a Deus é pela fé. É por obedecer a palavra, as Escrituras. Se eu não consigo amar o meu irmão, ser sincero, como é que eu vou amar a Deus? Segue a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Há uma etapa a ser seguida. Talvez você pode falar, eu não consigo me santificar. Eu não consigo, para mim não dá, eu não consigo me santificar. Sabe por quê? Porque você está se santificando para ser salvo. E você não se santifica para ser salvo. Eu não vou me santificar para ser salvo. Eu sou salvo e me santifico. É diferente. Por quê? Porque a santificação são para ovelhas e não para bode. Para ovelha fazer. Como que você vai fazer aquilo que é para ovelha fazer? Como assim? Um bode não faz aquilo que é para ovelha fazer.
como isso que nós vimos agora há pouco. A moda da prostituta, essa moda infernal que foi lançada, descaracterizando a mulher. A mulher virou um objeto sexual e não mais uma pessoa de valor nas mãos de Deus. Sabia disso? O homem enxerga a mulher hoje e enxerga desta forma. Por causa do quê? Por causa da moda que colocaram nela. Ao invés de olhar e falar, poxa, essa mulher é de Deus. Olha a mulher trabalhadora, a mulher, rapaz, vou me aproximar dela. Gente boa, começa a conversar e vai dialogando e tal, pelo caráter da pessoa, pelo aquilo que ela é, e não pelo o que ela oferece. E hoje está invertido. As pessoas vão atrás daquilo que oferece e não do que ela é. Aí ouve um negócio desse e não consegue fazer. Ou não gosta. Sabe por quê? Porque não é ovelha. Como que eu vou seguir a paz com todos e a santificação? Sendo que eu não sou transformado. O que é ser santificado? Todo o processo, não vou discorrer tudo que não vai dar tempo. O processo que nós já vimos da justificação pela fé. Tudo aquilo que nós já vimos. Tem a santidade de Deus, a ira, a justiça, íamos ser condenados, por isso que Deus traçou um plano de salvação, deu Jesus para morrer na cruz do Calvário, e através do sangue dele nós somos salvos pela fé, ele nos justifica, ele nos lava, nós nos arrependemos de nossos pecados, ele nos lava com o sangue dele, e assim nós somos salvos. Partindo daí, começa o processo de santificação. É uma pessoa que está no fundo de um poço de lama, atolado. Eu vi um exemplo desse com um pastor e eu achei muito interessante. A pessoa está num poço de lama, atolado. Ele pega e tira a pessoa. Foi salva. A pessoa foi resgatada. Ok. Só que ainda ela continua suja. Então o que precisa fazer? Ir lavando-a. Para tirar as impurezas. É isso que Deus faz comigo. E com quem quer. Ele nos tira do poço, nos resgata. Aí ele pega uma mangueirinha de água e vai tirando as impurezas. Vai limpando. Então a santificação são todos os dias. Todos os dias ele vem com a mangueira e vai limpando. Vai tirando todo o pretume, toda a parte necrosada, a podridão, ele vai limpando. Vai lavando a pessoa, da cabeça aos pés. Vai lavando a pessoa. Isso é a santificação. É todo o dia. São todos os dias que a pessoa busca esse processo. Que a pessoa vai nesse processo. Que ela vai se santificando. Vai se entregando a Deus de corpo, alma e espírito. E ele vai mudando. Todos os dias. Então, primeiro eu sou salvo. Eu creio na obra remissora do Calvário. Eu sou salvo. Depois eu me santifico. Eu não me santifico para eu ser salvo. Eu sou salvo, depois eu me santifico. Por quê? Porque se eu quiser me santificar sem ser salvo, eu não vou conseguir. Eu faço um dia, 2, 3, 4, 5, eu já não faço mais, desando. Não consigo. Então primeiro eu me santifico. Primeiro eu conheço a Deus. Primeiro eu tenho contato com Deus. Conheço Deus, quem Deus é. Para depois eu ir me santificando. Esse é o processo. Volta em 1 Pedro. Capítulo 4, verso 10. Cada um administre aos outros o dom, como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Tudo aquilo que você for fazer, a sua administração, seja ela em qual área, o que for, seja santo. A sua administração, cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Qual dom, capacidade que você tem? Seja no teu trabalho, seja qualquer coisa que você for fazer, demonstra a santidade.
Quando Deus olha, Ele vê que você é santo ou não? Porque as Escrituras dizem que os olhos dele passam por toda a terra, e analisando, e procurando quem são os fiéis da terra. Ele passa e fica olhando. Como é que você administra? Como é o seu jogo de cintura? O seu manejo do negócio? É com perversidade? É igual um mundano, um ímpio, coloca um do lado do outro. Não tem diferença alguma. É a mesma coisa. Você e o mundano é a mesma coisa. Não muda nada. Mas nada. É a mesma coisa. A mesma forma de falar, de negociar, de pensar, de agir, de tratar, é a mesma coisa. Como que é a forma de administrar? Sabe o que nós precisamos? É ter um encontro real, verdadeiro com Deus. Por quê? A partir da hora que nós tivermos esse encontro com o Espírito Santo de Deus, não vai ser peso nenhum para nós nos santificarmos. Para de abrir a boca. Não vai ser peso nenhum para nós nos santificarmos. Nenhum. Quando nós tivermos um encontro real e verdadeiro com Deus. Nenhum. Por quê? Você vai saber quem Deus é e como Ele é santo. Então, para você se santificar, não vai ser um peso. Diz João, os seus mandamentos não são pesados. É pesado vir aqui? É pesado cultuar a Deus? Está sendo um peso para você. Ai, é um grande martírio. Falta de ter contato com Deus, meu filho. Falta de conhecer a Deus. Aquele que te criou, Salmo 139. Se vocês nunca leram, convido a ler. Salmo 139. O salmista fala: Tu conheceste os meus ossos. Você conhece teu osso? Você já viu teu osso? Você já viu tua pele? Sabe aqui, está levantado. Mas você não viu o osso branco. Ah, eu já tive fratura exposta aqui. Tá. Você já viu o teu crânio? O osso assim, a caveira direto? Você se olhando no espelho e viu tua caveira? O esqueleto? Não. Pois é isso que Deus conhece, é o teu osso. Falta de conhecer isso. Aquele que te criou, aquele que te dá fôlego de vida para você cultuar todos os dias. A tua vida tem que ser um culto a Deus todos os dias. Será que vocês não entendem isso? O que é cultuar a Deus todos os dias? É falar: Deus, eu te amo, te louvo, te glorifico. Não, é a sua conduta, é os seus passos, o seu caminhar. Você tem um tempo para Deus. Você tem tempo para Deus? Ou não? Você tem tempo para todo mundo, mas você não tira um tempo para Deus. Não tem problema não. Não tem um mínimo de problema. Diz as Escrituras, acho que em Efésios, se não fala a memória, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele mesmo vai colher. Sabe por quê? Porque está desmerecendo o que o Filho do Homem fez. Não está dando mérito à cruz de Cristo. Não está valorizando aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Pois Ele deu a vida dele para salvar a humanidade. Deu a vida dele para salvar todos. Sabe aquela criança que tem problema, síndrome de Down? Ele deu a vida dele por essa criança também. Ele não deu a vida só para aqueles... Nossa! Não. Ele deu a vida, sabe para quem? Por todos. E estou para te dizer que quando Jesus mandou chamar as pessoas para a festa, o Pai mandou chamar as pessoas, na parábola, para a festa do Filho, os ricos não foram. Cada um falou: nossa, eu vou viajar. Vem, mãe, vem para a festa do meu filho, vem para as bodas do meu filho, vem para... Não vou não. Ixi, olha, poxa, até iria, mas eu tenho que cuidar do meu campo. Eu tenho que cuidar do meu carro. Eu tenho que cuidar das minhas coisas. Eu não vou, não dá. Mas vem, não dá. Tá bom. Aí o pai, o rei virou: então faz o seguinte, sai nas ruas
e chama todos. Todos os coxos, aleijados, mancos, enfermos, pecadores, chama todo mundo. E sabe quem foi? Os pecadores. Por isso que Jesus fala, quão dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Quão dificilmente um soberbo entrará no reino dos céus. Mas não entra. Falta do quê? De conhecer a Deus. De conhecer a sua santidade. Você consegue olhar para o sol? Não. Olha com óculos de sol, com filtro, e ainda fica assim, com o olho pequeno. Não consegue. Pois eu te digo, que lá no reino dos céus, não há sol. Não. Porque o próprio esplendor de Deus, a própria luz de Deus é o que ilumina toda a glória, todo o céu. Você sabe o que é isso? A pessoa ser tão reluzente que lá no céu não precisa de sol. Ele mesmo ilumina todo o ambiente. De tão santo que Ele é, de tão puro e imaculado que Ele é. E nós, seres podres e imundos, não nos prostramos aos pés de Cristo. Quem que você está pensando que você é? Quem você pensa que é? Fala para mim. Quem que você pensa que é? Para ser tão duro, soberbo e arrogante de coração para não se dobrar a Cristo. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Não estou falando da minha pessoa, estou falando da pessoa de Jesus Cristo. Estou falando dessa pessoa magnífica, estupenda, gloriosa, é Cristo. Por que você não se dobra a Ele? Por que você não se prostra aos pés dEle? Não se curva a Ele? Isaías 6. Isaías 6, capítulo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo, toda a sua glória encheu o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um dos serafins tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, ou rostos. E com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías: ai de mim, pois estou perdido, ou vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Olha a visão do profeta Isaías. Olha o que ele contemplou. Isaías, na dele, tranquilinho. O grande profeta Isaías, sossegado na dele. Tranquilo. De repente, meu irmão, ele contempla. Deus mostra para ele. Ele vê a glória de Deus. Vê o esplendor, vê aquela magnitude de Deus. Aquela luz reluzente. Ele olha, vê os serafins, as próprias criaturas de Deus, os anjos, voando. 2 cobrindo o rosto. 2, cadê? Com duas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Deus é santo. Depois dessa visão que ele teve, na hora que ele viu tudo isso, o templo onde Deus habita lá na eternidade, os umbrais tremeram. Na declaração dos anjos, santo, 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 pode ver aqui, e bramaram com... Cadê? O versículo 4. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Tremeu, por quê? De ouvir falar, santo, santo, santo. Por que 3 vezes santo? Os judeus, eles tinham costume de, quando ele queria dar ênfase em alguma coisa, falavam 3 vezes a mesma coisa, para querer dar ênfase no que queria. Tem uma passagem que eles falam 3 vezes. Acho que é o templo do rei, o templo do rei, o templo do rei. Falam 3 vezes. Então, quando eles queriam dar ênfase em alguma coisa, era falado 3 vezes. E de todos os atributos de Deus, o único que é citado triplamente, elevado ao 3º grau, ou 3ª potência, é a santidade. Santo, santo, santo. De tamanho valor que é a santidade de Deus. Tremeu a estrutura do céu, meu irmão. Você tem noção do que é isso? Todo o céu se abalou, tremeu com a santidade de Deus. Porque Deus é santo. Deus não pode ser cultuado de forma leviana, podre, imunda. Deus é santo. Deus não é para ser cultuado de forma imoral. Não. Os louvores são para Deus, não é para o homem. O culto é a Deus e não ao homem. Deus é santo. Depois disso, o que acontece? O anjo pega uma brasa que tira do altar. Sabe com que ele tira? Ele não pega não a brasa. Nem o próprio anjo toca na santidade de Deus. Ele catou como se fosse uma espécie de pinça. Catou a brasa no altar e tocou na boca de Isaías. O próprio anjo não meteu a mão na santidade de Deus. Sabe por quê? Não ia sobrar nada do próprio anjo. Por que com 2 cobriam o rosto? Vergonha. Não conseguia ver. O esplendor é imenso, é muito grande. Não dá para contemplar a santidade de Deus. Ele não conseguia ver. Quando ia chegar perto do rosto de Deus, não dá. Ele cobria o rosto, aí virar de cobria de novo. Não dava para ver a santidade de Deus. Eles não conseguiam. E por que dos pés? Lembra de Moisés? Moisés, tira a sandália dos teus pés. Onde você pisa é terra santa. Eles não ousavam pisar no território de Deus. Voavam. E como é que um ser sujo, podre, que é o ser humano, ousa falar com Deus de qualquer forma? Como é que um ser humano consegue, tem a cara de pau, a peroba de cultuar Deus de qualquer forma? Como consegue? Sendo que Deus é santo. Será que você não entende o que é ser santo? Deus é santo, Ele não tolera um pecado. Ele não tolera nada, nenhum pecado. Ao invés de você aproveitar a graça de Cristo e ir aos pés da cruz, se revestir do poder de Jesus, se lavar no sangue do Calvário, não, você prefere ficar vivendo uma vida suja, sendo que não há necessário mais sacrifícios. Entenda o que diz a palavra, Deus é santo. Depois dessa visão, sabe o que ele falou? Ai de mim, porque estou perdido. Esse ai de mim, ele amaldiçoou a ele mesmo quando ele teve contato com a santidade de Deus. A ele mesmo se amaldiçoou. Falou, ai de mim, eu estou perdido. Para mim não tem mais jeito, eu estou perdido. Não dá, tu és muito santo. Foi isso que ele fez. Sou um homem de impuros lábios e habito no meio de pessoas que também têm lábios impuros. Você sabe por que você não consegue discernir as pessoas? Você conversa, fala piada imoral, ri de piadas picantes, gosta desses tipos de assunto, gosta dessas coisas. Sabe por quê? Porque não teve contato com a santidade de Deus. A partir da hora que o Espírito Santo revelar a você quem Deus é, você não vai mais conseguir conversar, falar essas piadinhas xaropes aí, essas coisas bobas. Você não vai conseguir.
Foi isso que aconteceu com Isaías. Na hora que ele teve esse contato, ele falou, o quê? Começou a se desfazer. Daniel, depois vocês vejam em Daniel 10, quando ele teve a mesma visão. Uma coisinha, outra diferente, mas da glória de Deus. Ele caiu. Não aguentou a glória de Deus. João, lá em Apocalipse, capítulo 1. Quando João viu a glória de Deus também, ele teve um negócio, uma parada cardíaca e caiu como morto no chão. Não aguentou, caiu. Da glória de Deus, do poder de Deus, da santidade de Deus. E nós pronunciamos o Deus em vão. De qualquer forma, falamos o nome de Deus assim, ó, de torta direito. Salmo 50, 21. Deus fala, você pensavas que eu era como tu, mas eu não sou não. Eu te repreenderei. Você pensava que você poderia me tratar da mesma forma que você trata o ser humano. Eu sou Deus. Eu sou o Criador, você é criatura. Não é dessa forma que você me cultua, não. Não é assim, não. É respeito, é temor que tem que ter para comigo, para com a minha palavra. É comigo. Sem santificação, guarda bem isso. Ninguém verá o Senhor. Depois não fala que Cristo não avisou. Sem santificação, tu pode capotar agora e perder tua eternidade. Pode sair daqui e viver fazendo o que for, faça o que quiser. Deus deu o poder de livre escolha. Ou você escolhe a Cristo ou o demônio. Escolhe quem você quer servir. Escolhe. A dois não dá. A dois não dá. Escolhe um para servir. Eu quero Cristo, então sirva. Eu não quero Cristo, então vá com os demônios. É um Senhor só. Deus não divide a glória dele com ninguém. É Cristo? É. Então saiba que o Espírito Santo está para ajudar. Está para te aconselhar, para te fortalecer, para te levantar, para te incentivar. Ora. Busca. Quantas vezes? Será que você já sentiu isso? E assim, vai orar. Vai orar. Vai ler, vai orar. Isso não é da tua cabeça, isso não é de ti, que vem de você mesmo. Isso chama-se Espírito Santo. Por quê? Quer te santificar. Espírito Santo é santo, vem direto, proveniente de Deus. Ele quer te santificar. Pergunta, você orou? Quando ele chamou? Quando ele falou, vai orar, você foi orar? Ah não, mas eu estou com dor de cabeça, eu estou com isso, eu estou com amanhã, eu tenho que acordar cedo. Você foi orar? Você se preocupou em ouvir a voz de Deus? Você se preocupou em se santificar? Porque se Ele está te chamando é para santificação. Ele não está te chamando para orar, para você perder tempo, não. É para você ser santo. Porque Ele sabe que Ele precisa te santificar. Ele precisa te lavar. E como que Ele vai te lavar? Assim? Não, é falando com Ele. Senhor, me lava, me purifica, me justifica, santifica, tira os meus pecados, até os que eu não sei, tira, arranca, purifica, espia da minha vida, tira, rasga o meu coração. É dessa forma. Caso contrário, ele não vai saber. Ah, mas ele, antes de eu falar, ele mesmo sabe. É lógico que ele sabe de tudo, a qualquer hora, a qualquer momento. Mas ele te deu a língua, não foi para você falar mal dos outros, não. Não foi para você ficar espraguejando, ficar fofocando da vida dos outros, não. Foi para você dobrar os teus joelhos e orar e honrar e glorificar o nome dele. Para isso que ele te deu a língua. Ou não sabia? Deus é santo. Ele não se deixa escarnecer, não. Ele não deixa virar bagunça o nome dele, não. Ah, mas olha o que estão fazendo por aí com o nome de Deus. Quando Davi viu que estavam usando o nome de Deus em vão, ele teve ódio. Diz as Escrituras, acho que é Salmo 139 mesmo, que ele odiou com ódio perfeito. Ele teve ódio dessas pessoas que usavam o nome de Deus em vão. Abre aí para você ver. Salmo 139, rapidinho para a gente terminar. Salmo 139.
Diz assim: não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflige por causa dos que se rebelam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Aqueles que brincam com o nome de Deus, aqueles que fazem palhaçadas, chacotas com o nome de Deus, esses pregadores aí que ficam usando o nome de Deus em vão, que ficam se enriquecendo, se fosse nos dias de hoje, Davi falaria a mesma coisa. Odeio todo esse povo que brinca com o nome de Deus. Odeio todo esse povo que fica cantando, pulando, com os cabelos desse tamanho. Não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Odeio todo esse povo. Sabe por que ele fala isso? Porque quem ama Deus, ama tudo que Deus ama. E odeia tudo que Deus odeia. Quem ama Deus, ama aquilo que Deus ama. A santidade. Ama a justiça. Ama o amor. Ama o perdão. Ama a graça. Ama a misericórdia. Ama a Deus. Ama o seu próximo. Ama a graça remissora de pecados. E odeia a iniquidade, as abominações, as blasfêmias que fazem com o nome de Deus. Uma certa forma, uma canção chamada Quando Deus Te Desenhou, Ele Estava Namorando. Já ouviu essa música? Como é que é? Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando? Que negócio é isso? Como que o ser humano é capaz de reduzir a Deus a uma podridão, a uma sujeira, sendo que Deus é santo? Deus não é humano. Deus não é, sabe? Deus nunca pecou. Você sabe o que é isso? É ser perfeito. É ser perfeito. Por mais que você tenta ser perfeito, a Escritura diz que você é vaidade. Por mais que você quer ser perfeito, você é vaidade. E Deus não. Deus, Ele é perfeito desde quando Ele existe. E de onde surgiu Deus? Deus é autoexistente. Ele autoexiste. Mais um atributo de Deus, Ele é autoexistente. De onde surgiu Deus? Ele é autoexistente, autossustentável. Ele mesmo se sustenta. É imutável, é único. É o mesmo de ontem, hoje, será para todos sempre. O mesmo, não muda. Se não me falha a memória, acho que é Malaquias 3:6. Deixa eu ver se é isso. Três, 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O Senhor não muda. Então Ele é o mesmo do passado, da época de Abraão, de Isaac e de Jacó, e é o mesmo da época de Paulo, Tiago, João e os discípulos de todos, e na época de hoje é o mesmo. Por isso que nós não somos consumidos. Conseguem entender isso? Se Ele mudasse, seremos consumidos na hora. Por isso que não somos. Porque a graça dele não muda. A misericórdia diz em Lamentações que são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam. Meu irmão, para de andar nessa vida que você anda. Pelo amor de Jesus de Nazaré. Se dobre aos pés de Cristo. Pare de andar uma vida suja, podre, imoral, imunda. Vá aos pés da cruz, se lave no sangue do Cordeiro, se lave no sangue de Jesus. Foi para isso que lavar o teu coração, o teu interior, lavar o teu osso. Aquilo que você não conhece é o que Deus conhece. Talvez você não pode falar, mas Deus sabe o que você pensa. Deus sabe o que você está aí pensando. Você pode não saber, mas Ele sabe o que está no teu coração escondido. Se antes de você falar, tenha temor nisso. Trema onde você está sentado. Se antes de você falar, Deus já sabe o que você está pensando. Ele já sabe, antes de você abrir a boca, Ele já sabe a última palavra que você vai dizer. Como é que você vai esconder a podridão que está no teu coração?
o que está escondido, que você não fala para ninguém, mas só você sabe que tem. Como é que você vai esconder de Deus? Antes de você abrir a boca, falar, Deus já sabe o que você vai falar. Alguém consegue se esconder de Deus? Diz Salmo 139. Se eu subir aos céus, aí eu te encontro. Se no inferno eu fizer minha cama, lá eu te encontro também. O Senhor tem todo o poder em todo lugar. Não tem como eu me esconder de ti. Confesse os teus pecados em tempo oportuno. Que tempo oportuno? O tempo que você está vivo. O tempo chamado hoje. Confesse os teus pecados enquanto há tempo. Não fique perdendo segundos, minutos, milésimos de segundo, não. Não fique brincando com a tua eternidade, não. Ah, André, mas você é muito seco. Se eu não for assim. Sendo assim, já é difícil. Sendo assim, já é difícil para entrar. Imagina se não for. Quem me conhece sabe como que eu sou. Brincalhão, brinco com todo mundo. Mas não, tratando-se de Cristo, não dá para brincar. Porque eu estou mexendo com a tua alma, com a tua eternidade. Eu estou mexendo aonde você vai passar a tua eternidade. Você tem noção do que é isso, gente? Consegue dar um peso no teu coração ou não? Aonde você vai passar a vida toda? Eu não estou querendo saber se você vai dormir na cama em colchão de mola, colchão d'água, colchão de prego, colchão de madeira, de espuma, sei lá, ou no chão, de ponta cabeça, plantando banana. Eu não estou perguntando com quem que você vai morar para todo sempre. Essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação e que eu oro todos os dias. Deus, não deixa ninguém se perder, pelo amor do teu Filho Jesus. Onde que você vai passar a tua eternidade? Com quem que você vai morar? Vai ver esse esplendor, essa glória? Vai poder ver Jesus e falar, Jesus, eu estou aqui, obrigado. Ou não? Ou vai olhar e vai falar, mas eu tinha chance. Tinha, não aproveitou. É hoje o tempo do seu arrependimento. Não deixa para amanhã, não. Não fala, não, amanhã eu me arrependo. Amanhã talvez vocês podem receber uma ligação de qualquer um aí. Oh, o André já era. O André partiu. Todo mundo cai em pranto. Espero que chore, pelo menos. E um de cada um. E aí, para onde foi a minha alma? Para onde foi a tua? Entende qual é a minha preocupação? Porque eu grito igual um doido aqui, tô rouco. Não é para fazer show para ninguém, não. É porque trata-se de alma. Em tudo, gente, em tudo. Seja santo em toda a vossa maneira de viver, em tudo. Em ofertar a Deus é ser santo. Em oferta, nas suas contribuições a ser santo, na tua vestimenta, no seu pensamento, nos teus louvores, na tua palavra, em tudo a ser santo. Ah, mas eu não consigo. Clame ao Espírito Santo que Ele te ajuda. Para isso que existe o Espírito Santo, é para nos consolar, é para nos ajudar, é para nos fortalecer. Jesus, eu não consigo orar, eu não consigo ver, me ajuda. Clame ao Espírito Santo, meu irmão, enquanto é tempo. Clame a Jesus que Ele vai te ajudar. Por acaso você dá uma pedra para o teu filho? Você dá serpente para o teu filho? Você dá para ele um escorpião? Você dá para ele algo venenoso? Você dá veneno para ele quando ele pede água? Você dá soda cáustica quando ele pede leite? Não. E você acha que Deus não vai te dar o Espírito Santo, não vai te dar graça se você clamar? Ah, meu Deus do céu! Peça o Espírito Santo que Ele vai te dar. Clame com a tua alma. Cuide da tua salvação como você cuida dos teus filhos. Cuide da tua salvação como você zela por si próprio. Cuide, ou melhor, mais ainda. Melhor dizendo, zele mais ainda. Zele mais da tua salvação. Tenha zelo. Meu Deus, pequei. Jesus, pequei. Ai, meu Deus do céu. Senhor Jesus, me perdoa. Eu não queria ter feito isso, mas eu fiz. Me perdoa-me lá a todo instante, gente. Isso que é andar em santificação.
Não é ser perfeito, perfeito é só lá na glória. Andar em santificação é isso, é todos os momentos, segundo negociações, conversando, trocando ideia, falando, é ser santo, guardado na sua vida. Entende? Em tudo. Curva a cabeça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, perdoa os teus filhos, Senhor. Perdoa, Espírito Santo, cada um dos teus filhos, ó Deus. Pai, pois Tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus que perdoa pecados. Está escrito em Tua palavra, eu, Senhor, não mudo. Por isso que vós não sois consumidos. Ó Pai, visita cada um, Senhor. Perdoa os pecados dos Teus filhos, das Tuas ovelhas, perdoe. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Espírito Santo, Espírito Santo. Meu Deus, o que nós precisamos é de ter um encontro real e verdadeiro contigo, Espírito Santo. Espírito Santo, clamo a Ti, peço-Te, toque nesses corações, mostre o pecado no rosto de cada um, Espírito Santo. Mostre o pecado no rosto de cada um. Mostre, Jesus. Limpe o pecado de cada um, Senhor. Lava-nos no Teu sangue. Purifica-os no Teu sangue, Senhor. Pois está escrito, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eu vos torno branco como a neve. Eu te peço, ó Pai, purifica o pecado de cada um, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Purifica, Deus.